A partir de agora, aqui na TV da Soledade, Encontro de Fé. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um programa Encontro de Fé e, como dito todos os dias, esse programa tem como objetivo levar uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança para todos os nossos telespectadores, as pessoas que estão aí na sua casa, no seu espaço, assistindo o nosso programa. Antes do momento da oração, eu quero convidar você que está nos assistindo para multiplicar essa informação. Mande o link lá para as pessoas, para os seus amigos lá nas suas redes sociais. Peça que se inscrevam e que acionem também o sininho, para que toda vez que nós transmitirmos um novo programa, a missa, uma outra atividade aqui pelos nossos meios de comunicação, essa pessoa receba no seu equipamento uma mensagem, certo? Então eu conto também com a sua participação. Lembrando que hoje é o segundo dia dos exercícios espirituais da quarta semana, hoje terça-feira, quarta semana dos exercícios espirituais, ou seja, a última semana. Estamos chegando ao final dos nossos exercícios espirituais propostos para esse mês de julho. Então, vamos agora rezar a oração ao Espírito Santo, pedir a Ele que nos ilumine e que as pessoas, todos nós, possamos tirar muito proveito do nosso momento de oração e também da reflexão daqui a pouco com o Padre Everton. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora nós vamos a São Luís do Maranhão para conversar com o Padre Everton. E primeiramente quero agradecê-lo mais uma vez pela generosidade e disponibilidade de trazer para nós as reflexões dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Boa noite, Padre Everton. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós que agradecemos, Padre Everton, a sua participação. É sempre uma alegria tê-lo e um momento importante na vida daqueles que estão refletindo, estão aproveitando dessas reflexões. Eu deixo então a palavra com você para que você conduza esse primeiro momento, o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Fique à vontade, a palavra está com você. Boa noite, Padre Valmir, boa noite aos telespectadores da TV da Soledade, a você que nos acompanha pela nossa rádio web, também pelas mídias sociais da Paróquia Nossa Senhora da Soledade. Com alegria, com esperança, iniciamos nosso encontro, nossa peregrinação interior desse dia. Estamos na última semana dos nossos exercícios espirituais, segundo a proposta de Santo Inácio. Nesses dias temos contemplado então Jesus que sobe, que vai para Jerusalém para ali sofrer a paixão. Ontem nós nos demoramos contemplando a última ceia, a beleza desse encontro de Jesus com seus discípulos, desse encontro do Senhor, no qual Ele nos dá a Eucaristia, Ele mesmo se entrega no pão, no vinho. Depois, contemplamos também o mandamento novo que Jesus nos dá, o mandamento do amor, que não se separa. A celebração da Eucaristia
não se separa desse mandamento novo dado por Jesus, que é o mandamento do amor. Nós falávamos um pouquinho também que no Evangelho segundo João, o lava-pés, é esse sinal bonito que Jesus dá na véspera da sua paixão. Sereis felizes se o praticardes, né? Diz Jesus. E contemplamos também, por que não, João, o discípulo amado que reclina no peito de Jesus, que ouve as batidas do coração do Senhor, que percebe a angústia, que percebe essa entrega total também ao mesmo tempo. É assim que nós queremos estar, como o discípulo amado, coração com coração, né, com o Senhor nesses dias. Esses dias, principalmente hoje, esses 2 exercícios que nós vamos dar hoje, vão exigir de nós um pouco mais de introspecção, de silêncio. E são coisas diferentes, né? Não é tristeza exterior, né? O cristão não é alguém triste, principalmente quando contempla o grande, o infinito amor de Deus por si, de forma nenhuma. Mas esse silêncio orante que nós precisamos cultivar para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesse dia. Por isso, antes de iniciar esse nosso primeiro exercício espiritual, vamos nos colocar na presença de Deus. Talvez vocês devam estar estranhando que hoje eu já comecei com o exercício espiritual, mas hoje nós daremos 2 exercícios, 2 momentos. Geralmente nós falamos sobre algum tema pertinente, sobre algum tema dos exercícios espirituais propostos por Santo Inácio, e no segundo bloco nós damos o exercício espiritual. E hoje nós daremos 2 exercícios, porque Santo Inácio considera importante contemplar bem cada momento da paixão do Senhor, cada detalhe, para que cada vez mais nós sintamos e nos identifiquemos com Jesus que se entrega. Por isso nos entreguemos também nas mãos de Deus, vamos nos colocar diante dele com essa oração de Santo Inácio. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo.
Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Muito bem. Diante do Senhor, peçamos a Ele a graça dessa semana, a graça de sentir com Jesus a sua paixão, de estar próximo do Senhor, que esse momento que nós vamos viver nos marque, nos configure cada vez mais a Jesus. E queremos contemplar então, nesse primeiro momento, a oração de Jesus no horto e tudo aquilo que antecede a paixão. Aquela noite que antecede aquele dia, aquela sexta-feira em que o Senhor é crucificado, em que o Senhor dá a sua vida por nós. Nós tomamos do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 30 a 56. Lembrando de colocar todos os nossos sentidos nesse momento. Nós queremos contemplar cada cena, cada detalhe, ouvir com cuidado, com carinho, aquilo que Jesus diz, aquilo que os discípulos dizem, aquilo que dizem de Jesus. Mas principalmente, queremos nos colocar diante de Jesus, ressuscitado, que nos conta a sua paixão, que nos conta como foram esses momentos que antecederam a sua paixão. Por isso, ouçamos com amor, com fé, com esperança essa palavra de Deus. Depois de cantar o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos os escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Depois, porém, de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Pedro lhe disse: mesmo que todos se escandalizem por causa de ti, eu jamais me escandalizarei. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro retomou: ainda que eu tenha de morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E afastando-se um pouco, caiu com o rosto por terra e orou: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: não fostes capazes de vigiar nem 1 hora comigo? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela 2ª vez e orou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois os seus olhos estavam pesados.
Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora dormis e descansais? Chegou a hora. O Filho do Homem está por ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, o que vai me trair está chegando. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma grande multidão com espadas e bastões, vinda da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, Rabi, e beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, para que vieste? Então eles avançaram, agarraram Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada. Todos os que usam da espada, pela espada perecerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, que me mandaria já agora mais de 12 legiões de anjos? Como, portanto, se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Viestes com espadas e bastões para me prender, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu me sentava no templo para ensinar e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir o que está escrito nos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se entrega livremente. Essa entrega tão bonita, tão profunda, é por amor a mim e a ti, é por amor a nós. Santo Inácio nos propõe que nós façamos essa contemplação acompanhando Nossa Senhora até a casa onde está hospedada. Nessa contemplação, nós queremos pedir, a graça de estar com Nossa Senhora, de contemplar sua solidão. E tão profundo, esse título também, esse título mariano da padroeira dessa paróquia, Nossa Senhora da Soledade. Acompanhe essa solidão de Nossa Senhora, acompanhe a paixão ao lado de Maria. Leia e escute, com atenção cada palavra que ali foi dita. Busque também o seu lugar para estar em oração, assim como Jesus buscou naquele lugar para estar em oração. Busque o seu lugar. Peça a Jesus para comungar dos sentimentos dele, que sofre, que dá a vida por nós. Percebam que naquela noite Jesus começa a ficar triste e angustiado. E diz aos discípulos: Estou numa tristeza mortal, ficai aqui, vigiai comigo. Era a véspera de um acontecimento doloroso. E a véspera, muitas vezes, é pior do que o dia. Quando a gente sabe que no dia seguinte a gente vai ter que enfrentar algo muito, muito, muito doloroso, a véspera é difícil. Essa tristeza que nos enche realmente.
E naquele momento, Jesus não pôde contar com os discípulos que dormiam. Os amigos dormem, só o Pai está com ele. E além disso, um desses amigos, um desses discípulos está chegando, não para ficar com ele, mas para entregá-lo. Não para o acompanhar na sua paixão, como nós queremos fazer, mas para, com um beijo, entregar o Mestre. Você alguma vez já passou por alguma traição de um amigo? Uma traição de alguém que você ama muito? Talvez você saiba como se sente Jesus nesse momento. E Jesus ainda pergunta, para que viestes? Pedro, que no início do trecho que nós lemos, diz: eu estarei contigo, ainda que todos fujam, eu estarei. Ainda tenta puxar da espada, ferir o servo do sumo sacerdote, ao que recebe uma reprimenda de Jesus, Guarda a espada. Todos os que vivem pela espada morrerão por ela. E aí vem o mais duro abandono. Quando prendem Jesus, nós acabamos de ouvir no Evangelho, todos os discípulos o abandonam e fogem. A noite avança. A luz vai se apagando. É chegada a hora de responder à pergunta que o Evangelho nos faz, Quem é este homem? Ou que o próprio Jesus fez, Quem sou eu para você? Mais à frente, Pilatos, ao apresentar Jesus, vai dizer: eis o homem. E a resposta mesmo verdadeira nós teremos após a crucifixão. Na verdade, esse homem era o Filho de Deus, o Filho de Deus. Finalize esse momento de contemplação com um colóquio, confessando a sua fé no amor de Jesus. Coloque todo o seu amor diante do Senhor. Peça a Ele que você nunca se esqueça desse amor que o levou a essa entrega, a entrega da vida. Nessa contemplação, nesse colóquio, se coloque diante do Senhor. Escute o que Ele tem a lhe dizer. Escute o que diziam aqueles que ali estavam naquela cena. O que isso te diz? E ao final desse momento de oração, faça a revisão da sua oração e dê bastante atenção às moções que mais o marcaram e aos sentimentos que predominaram durante essa contemplação. Quais foram os sentimentos? O que você sentiu ao contemplar a paixão do Senhor? Anote, faça a revisão da sua oração. Esse é o primeiro exercício. Daqui a pouco, após o nosso intervalo, nós voltamos e aí teremos um segundo exercício, a contemplação da paixão. Até já! Padre Everton, excelente a reflexão que você fez. Acredito que tudo isso vai ajudar muito a cada um fazer também a sua experiência de fé nesse segundo dia da quarta semana dos exercícios espirituais. Nós vamos agora a um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso programa Encontro de Fé. Não saia daí, um minutinho só e nós já voltamos. Estamos apresentando o programa Encontro de Fé.
Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui nas escadarias da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade. Simbolicamente, estamos reabrindo a igreja depois de 4 meses e meio fechada. Nós fazemos esse momento de reabertura da igreja, que no próximo dia 2 de agosto volta a ter as missas presenciais. Claro, com todas as limitações, com tudo isso. Então, vamos nesse momento simbolicamente abrir as portas da nossa igreja, né? Tão esperada, tão ansiada pelas pessoas, né? Nesse momento. Então vamos fazer esse gesto simbólico. Assim, as portas da nossa igreja matriz estão abertas. Vamos então, como eu disse, adentrando aqui o interior da igreja. Esse momento que é emocionante também, de volta ao nosso recinto espiritual, nossa querida igreja matriz, que não deixou, né, durante todo esse tempo, de celebrar a Eucaristia, de transmitir a Eucaristia, de levar essa mensagem para todas as pessoas. Então, é um momento que nos alegra, que nos emociona, mas, acima de tudo, que nos faz sentir novamente o aconchego da casa de nossa querida mãe, Nossa Senhora da Soledade. Então vamos caminhando até no interior da igreja. Já podemos contemplar o altar, esse belo presbitério da nossa igreja matriz, com suas pinturas, com tudo aquilo que simboliza a nossa fé, que nos faz ver de forma evidente aquilo que nós temos e aquilo que nós somos como igreja. Então, estamos aqui novamente nesse presbitério, na alegria e na certeza de que Deus em nenhum momento nos abandonou. Então, dia 2 de agosto, as missas serão às 7h30 da manhã, às 10, às 16 horas, 4 horas da tarde, e às 19 horas, como de costume, ou seja, os horários normais que nós sempre celebrávamos antes da pandemia. Então, retomamos os horários tradicionais da nossa igreja matriz. Então, você é o nosso convidado, claro, com todas as restrições que passaremos pouco a pouco, essas orientações para que todos tenham esse conhecimento. Muito obrigado e nós aguardamos a sua presença, claro, dentro das limitações que serão colocadas. Estamos apresentando o programa Encontro de Fé. Estamos de volta com o nosso programa Encontro de Fé. Lembrando que hoje nós estamos refletindo o segundo dia da 4ª semana dos exercícios espirituais, ou seja, da última semana do nosso retiro, e está nos ajudando com as reflexões o Padre Everton, ele que trabalha no postulantado seminário Padre Júlio Chevalier, lá na cidade de São Luís do Maranhão. Ele é missionário do Sagrado Coração. Então, Padre Everton, mais uma vez eu deixo a palavra com você. Muito bem, Padre Valmir, nossos telespectadores. Voltamos nesse segundo momento. Nós queremos meditar sobre
a paixão e a morte de Jesus. É um trecho bastante longo do Evangelho segundo Mateus, que eu não vou ler aqui porque nós leríamos de maneira muito apressada, mas que você é convidado a ler em casa, a viver com Jesus esse momento da paixão. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos, a partir do 57, e vai terminar no versículo 66 do capítulo 27. Então é o finalzinho do capítulo 26 e todo o capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus. Leia com calma, com tranquilidade, seguindo aqueles passos para a oração, colocando-se na presença de Deus, desse Deus amor, desse Deus que se entrega. Principalmente nessa contemplação, busque um silêncio interior e exterior ainda maior do que nas outras. Busque realmente se colocar diante de Jesus. Busque perceber Jesus no caminho da paixão. Vá ouvindo as pessoas que estão na cena. Vá ouvindo aqueles que dizem, blasfemou. Escute Pedro, que até pouco tempo antes daria a vida por Cristo. E agora diz, eu não conheço esse homem. Você está me confundindo, eu não o conheço. Escute Jesus sendo questionado, tu és o rei dos judeus? Escuta o coração de Jesus no momento em que aquelas pessoas gritam, seja crucificado, crucifica-o, crucifica-o. Ele que passou fazendo o bem. Perceba cada movimento, mas perceba também o movimento de solidariedade de Simão de Cirene, que foi ajudando Jesus a carregar a cruz. Obrigado, mas o ajudou. Depois da crucifixão, perceba o que dizem, Confiou em Deus que Ele te livre. Desça da cruz e acreditaremos. Vá percebendo cada palavra dirigida a Jesus. A via sacra se dirige ao Calvário. A criação e a humanidade inteira estão lá presentes. Os rostos da paixão se misturam com tantos rostos de hoje. Aquele sofrimento se mistura ao sofrimento de tantos e tantas ainda hoje. O onipotente amarrado, torturado, condenado entre os criminosos. Jesus sempre está acompanhado, e mesmo na hora da morte, por 2 criminosos. E as palavras benditas de Jesus devem ecoar. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos digo. Perceba nessas expressões ditas por Jesus ao longo da sua vida pública que nós acompanhamos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E olhe para Jesus crucificado e contemple esse amor em excesso.
esse amor que transborda, esse amor que vai até as últimas consequências. Contemple. Não pare na dor. Compreenda o mais profundo, o amor que levou Jesus até a cruz, que levou Jesus até as últimas consequências. Esse amor em excesso. O evangelista nos diz que junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e outras mulheres amigas, mulheres que acompanharam Jesus ao longo da sua vida pública, mulheres corajosas, firmes, estão ali, junto de Jesus. Os discípulos já fugiram, só restou João. Só restou João. Escute com essas mulheres e com o discípulo amado as últimas palavras de Jesus. Foram recolhidas 7 expressões. Nos evangelhos são recolhidas 7 palavras, 7 expressões que Jesus diz na cruz, que condensam a vida de Jesus, que condensam a vida dos seguidores de Jesus, a nossa vida. Vamos escutar juntos. E a primeira palavra de Jesus, recolhida: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus, na sua vida pública, sempre revelou o perdão do Pai. No encontro com os pecadores, deixou transparecer a misericórdia reconstrutora de Deus. O perdão foi a marca da vida de Jesus e deve ser a marca da vida dos seus seguidores. É difícil perdoar a dor, o orgulho, a própria dignidade quando é violentada, porque a nossa dignidade às vezes grita pedindo justiça. É difícil. Agora Jesus, no alto da cruz, condenado como um malfeitor, aquele que passou fazendo bem, perdoa. É uma declaração eterna. Todo ser humano conserva a sua capacidade de amar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Aprendamos de Jesus a perdoar. Deixa ressoar no seu coração essa expressão de Jesus. O que ela te diz? Já fiz a experiência de perdão? Sou capaz de perdoar, de acolher o perdão? Se coloque diante de Jesus. Uma segunda palavra recolhida pelos evangelhos é: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos que Jesus sempre andou em más companhias. Era disso que acusavam Jesus, não era? Ele come e bebe com os pecadores, com os cobradores de impostos, conversava com samaritanos, com todo tipo de gente. E agora, na hora da sua morte, está crucificado entre 2 ladrões. E mesmo sendo Deus, ele não assume o papel de juiz sobre os 2, mas oferece uma nova chance de salvação. Esse moribundo que dá vida, Jesus, oferece companhia àqueles sofredores. Um dos ladrões, impactado pela serenidade, pelo testemunho de Jesus, lhe rouba o paraíso. Jesus revela uma promessa que muitos que carregam cruzes injustas, pesadas, vivem realidades atravessadas pela dor, pela solidão, pela dúvida, pelo pranto.
hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa, né, de Jesus ao bom ladrão, nós precisamos contemplar a infinita misericórdia do Senhor, que morre para nos salvar, que salva já ali. E a terceira palavra de Jesus na cruz: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Maria é a mulher do sim, sim que se prolonga até a cruz. De pé, ao lado da cruz, ela revela a sua presença materna e consoladora junto a seu filho Jesus. A presença de Maria na vida de Jesus não é acidental. Foi aquela que mais amou, que mais conheceu, que melhor seguiu a Jesus, e por isso é nossa referência no seguimento de Cristo. Despojado de tudo, Jesus ainda tem um tesouro a nos dar. Entrega a sua própria mãe para que ela seja presença cuidadora junto de nós, presença de ternura junto aos seus filhos. Por isso, nós nunca estamos sozinhos. Principalmente nos momentos de cruz, nós podemos sentir a doce presença dessa mãe. Filho, eis a tua mãe. Eis a tua mãe. Deixe ressoar essa palavra de Jesus em você. Contemple Jesus te entregando a própria mãe. Contemple também Maria junto aos crucificados de todos os tempos, junto aos que sofrem. Ela é nossa mãe, sempre presente. A quarta palavra: meu Deus, por que me abandonastes? O grito de Jesus na cruz condensa o grito da humanidade sofredora. É o próprio Deus que grita seu abandono. Esse grito de Jesus revela uma presença no abandono. Embora não sinta de imediato essa presença, o grito de Jesus não fica no vazio, mas aponta para a vida. Talvez todos nós já tenhamos nos perguntado alguma vez: onde está Deus? No sofrimento, na violência, na morte? E Deus responde: onde está você? No sofrimento, na violência, na morte dos meus filhos, das minhas filhas. Conta-se que certa vez um homem que duvidava da bondade de Deus rezou dizendo: se realmente fosses bom, se realmente nos amasse, teria criado algo contra a violência, contra a maldade, contra tudo que há de ruim no mundo. Ao que Deus respondeu: e eu criei. E o homem afoito: criou o quê, se tudo isso existe? E Deus responde: criei você. Nós somos criados para ser presença de Deus junto aos sofredores. Nos nossos momentos de amargura, de falta de sentido, de solidão, nos lembremos sempre: Ele é presente conosco, Ele é solidário conosco. Quinta palavra: tenho sede. Jesus sempre foi um homem sedento, sedento de fazer a vontade do Pai, sedento de realizar o reino, sedento de ser presença solidária junto aos sofredores, sedento de anunciar o amor infinito do Pai, sedento. E agora sua sede derradeira é um mundo sem dor, sem exclusão, sem violência. Grita o Jesus homem com a garganta ressequida:
Sede na garganta e sede no coração. Sede expansiva, sede que descentra. Grito que se multiplica em milhares de gargantas espalhadas pelo mundo, que gritam por justiça, que tem sede do pão de cada dia, que tem sede de amor, que tem sede de trabalho, que tem sede de liberdade. Como nós estamos diante desse grito, tenho sede. Como nós estamos diante dos sedentos. Quais são as nossas sedes? Será que nós temos sede realmente de sonhos, de um mundo novo, de fé, de esperança? Quais são as nossas sedes? Sexta palavra, tudo está consumado. Parece contraditório alguém dependurado na cruz dizer tudo está consumado. A impressão que se tem olhando para a cruz é de um fracasso total. Mas na cruz Jesus leva até as últimas consequências a sua encarnação. Desce até as profundezas do seu sofrimento e revela a presença de um Deus compassivo. Jesus tem consciência de que não viveu em vão. Sua presença fez a diferença, viveu para os outros, morre com a mão e o coração cheio de vida, gastou a vida a serviço da vida, deixou pegadas nos corações. Jesus morreu de tanto viver, morreu de bondade, de compaixão, de justiça, viveu intensamente. Uma vida consumada faz fecunda a morte, uma história consumada de amor, consumida a serviço dos outros, desencadeia um movimento de vida. Não está tudo perdido, não. Está consumado. Sétima palavra, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Só quem viveu intensamente uma vida expansiva pode acolher a morte com confiança, com serenidade e abandono nos braços do Pai. Jesus morre como tinha vivido, ancorado na confiança do Pai. Assim como Jesus, nós somos chamados a entregar cada dia, não só na hora da nossa morte, mas a cada dia, nos entregar totalmente nas mãos do Pai. Cada dia, no mundo em que todo mundo busca segurança, querem ter um salva-vidas, nós optamos por arriscar, optamos por viver de acordo com a vontade de Deus, estar nas mãos dele. Nós optamos por gritar ao mundo que ele cuida de nós. Estamos nas suas mãos. A cruz, enfim, é a expressão máxima da compaixão e da comunhão de Jesus com todos, principalmente com os sofredores. Ela aponta para aquele que foi fiel ao Pai e ao seu reino. Por isso a cruz não é um peso morto. Contemplando a cruz, contemplando a paixão, converse com Nossa Senhora. Peça a ela que abra o seu coração para estar sempre junto de Jesus, sempre junto dos abandonados, dos crucificados. Que essa contemplação da morte de Jesus, da crucificação e morte, nos ajude a nos assemelhar mais a Ele. Ao final, faça um colóquio de gratidão, faça a revisão da oração, anote e realmente viva com profundidade, em silêncio interior e exterior, essa experiência de contemplar a paixão e a morte de Jesus. Um bom momento de oração. Que Deus abençoe você e até amanhã. Padre Everton, essa
digamos assim, essa reflexão ou essa introdução ao momento de oração foi muito rica. Acredito que vai ser muito bom para as pessoas que estão fazendo essa experiência. Foi muito claro na forma que conduziu, nos pontos colocados, para que cada pessoa não tenha nenhuma dúvida ao fazer a sua experiência de oração. Como dito lá na introdução, a gente, os exercícios espirituais é de fato um exercício, mas um exercício interior, para que a pessoa possa ir fazendo essa caminhada de forma gradual, sem forçar a barra, né? Deixar que as coisas vão fluindo dentro do coração. Então, mais uma vez, muito obrigado, e nós estaremos de volta então amanhã, se Deus quiser, né, para o terceiro dia da quarta semana, já nos aproximando do final dos nossos exercícios espirituais. Padre Everton, tenha um bom descanso, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Chegando ao final do nosso programa, eu quero convidar você para assistirmos agora o VT da Laudato Si. Todos os dias nós retomamos, né? Estamos fazendo esse quadro novamente dentro do nosso programa. Então, não saia daí, faça essa experiência, que a Laudato Si nos ajuda a colocarmos os pés no chão. Esse é o objetivo pelo qual o Papa Francisco escreveu esse documento. Aproveite! Momento Laudato Si. O momento Laudato Si, dentro dessas semanas de julho, tratando de exercícios espirituais, retiros para que pudéssemos aprofundar na caminhada da fé, nada mais oportuno de que, na avaliação da encíclica Laudato Si, nesse ano especial para comemorar os seus 5 anos de lançamento pelo Papa Francisco, observarmos o que é o mês de agosto chegando e a importância da família nesse contexto dos cuidados com a casa comum. A gente vai dar continuidade à avaliação, estudo, reflexão, conhecimento, informação do que é a encíclica Laudato Si, lembrando que do lixo que nós produzimos, do lixo que assola os oceanos, a origem da maior parte desse lixo, dessa poluição, vem de nossas casas. Precisamos refazer nossos conceitos, temos práticas novas, diferentes. Nestes dias, aparentemente vencendo o isolamento social, a gente fala de voltar ao normal, que não voltemos, que construamos um normal diferente, onde o cuidado com a casa comum seja um princípio e uma conduta permanente de louvor ao Senhor, Criador, para que a criação de fato faça por merecer nós, humanos, termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Não somos Deus. A terra existe antes de nós
e foi-nos dada. Isto permite responder a uma acusação
Esse foi o momento Laudato Si. Espero que você tenha aproveitado bastante dessa narrativa, dessa reflexão, dessa contemplação da natureza, da criação. Então, esse foi o quadro Laudato Si. Rezemos nesse momento a oração a Santo Inácio de Loyola, pedindo a sua intercessão ao término do nosso programa. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo vós me destes com amor. Todos os dons que me destes com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dá-me somente o vosso amor, vossa graça, isso me basta, nada mais quero pedir. Amém. Mais uma vez o meu agradecimento a você pela sua participação, pela audiência do nosso programa, pela sua perseverança também nos exercícios espirituais para aqueles que estão fazendo essa experiência de fé no caminho da oração. Então, a minha gratidão a todos vocês que nos assistem e nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. Vou agora dar a bênção, chegando então ao final de mais um programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora da Soledade, a bênção do Deus que é cheio de amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, um bom momento de oração e até amanhã com mais um programa Encontro de Fé. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui nas escadarias da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade. Simbolicamente, estamos reabrindo a igreja depois de 4 meses e meio fechada. Nós fazemos esse momento de reabertura da igreja, que no próximo dia 2 de agosto volta a ter as missas presenciais. Claro, com todas as limitações, com tudo isso. Então, vamos nesse momento, simbolicamente, abrir as portas da nossa igreja, né? Tão esperada, tão ansiada pelas pessoas, né? Nesse momento. Então, vamos fazer esse gesto simbólico. Assim, as portas da nossa igreja matriz estão abertas. Vamos então, como eu disse, adentrando aqui o interior da igreja. Esse momento que é emocionante também, de volta ao nosso recinto espiritual, nossa querida igreja matriz, que não deixou, né, durante todo esse tempo, de celebrar a Eucaristia, de transmitir a Eucaristia, de levar essa mensagem para todas as pessoas. Então, é um momento que nos alegra, que nos emociona, mas, acima de tudo, que nos faz sentir novamente o aconchego da casa de nossa querida mãe, Nossa Senhora da Soledade. Então vamos caminhando até no interior da igreja, já podemos contemplar o altar, esse belo presbitério da nossa igreja matriz, com suas pinturas, com tudo aquilo que simboliza a nossa fé, que nos faz ver de forma evidente aquilo que nós temos e aquilo que nós somos como igreja. Então, estamos aqui novamente nesse presbitério, na alegria e na certeza de que Deus em nenhum momento nos abandonou. Então, dia 2
de agosto, as missas serão às 7h30 da manhã, às 10, às 16 horas, 4 horas da tarde, e às 19 horas, como de costume, ou seja, os horários normais que nós sempre celebrávamos antes da pandemia. Então, retomamos os horários tradicionais da nossa igreja matriz. Então, você é o nosso convidado, claro, com todas as restrições que passaremos pouco a pouco essas orientações para que todos tenham esse conhecimento. Muito obrigado e nós aguardamos a sua presença, claro, dentro das limitações que serão colocadas. TV da Soledade apresentou programa Encontro de Fé.